Bem, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer o convite à organização, Instituto Brasileiro de Ação Responsável, na pessoa da senhora Edilamar e da senhora Clementina. Agradecer a vocês que estão aqui buscando informações. Eu acho que hoje essa é a arma. A gente está falando tanto em arma e nos assusta, mas a arma é a informação. A arma é a informação para gerar conhecimento. É esse conhecimento que, cada vez mais, a gente vai percebendo que todos nós podemos fazer muito mais do que imaginamos. A questão do câncer é uma... Até há pouco tempo, na oportunidade, hoje eu estou dentro do Ministério da Saúde, mas enquanto eu estava no hospital trabalhando, era uma palavra maldita, né? Inclusive os próprios médicos diziam CA, é CA. E nós avançamos, né? Como a doutora Inês fez um histórico, uma linha rápida, como ela mesmo disse, nós avançamos muito. E hoje nós temos que perceber que, além das tecnologias que são super bem-vindas, né? Esses laboratórios que patrocino aqui estão avançados, são laboratórios de ponta na questão dos medicamentos, os NABs, os MIBs, os MABs, que cada vez mais a gente percebe que tem grandes avanços. Nós não podemos esquecer também do que foi dito pelo Rogério aqui da ANS sobre as questões que envolvem, muitas vezes, a promoção e a prevenção de saúde, e tem um impacto muito grande. E aí que eu conclamo vocês a também serem observadores, agentes de saúde, que percebem que hoje, mais do que nunca, está provado que o tabagismo ele é um fator de risco altíssimo para doenças consideradas que causam câncer. Nós estamos falando de obesidade, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando dos agrotóxicos, E isso a gente pode também, junto aos nossos, dentro das nossas famílias, junto com os nossos grupos, agirem dessa forma. Hoje, uma das maiores diminuição dos impactos causados por essa doença é o diagnóstico precoce. Então, nós temos, em várias situações, hoje, principalmente na atenção básica, o Ministério vem trabalhando isso, trabalhar junto com os agentes comunitários, lá na porta de entrada, alguma coisa que possa detectar aquela pessoa da possibilidade dela estar desenvolvendo ou pode vir a desenvolver. E aí nós estamos falando também de exames. Nós temos que convencer, principalmente determinadas regiões, culturalmente, envolve até cultura. O câncer é tão amplo, é um leque que muitas vezes você tem pessoas, homens, que têm dificuldade de fazer um exame de próstata por uma questão cultural. E uma coisa está relacionada com a outra. E quando não tem essa dificuldade, quando ele tem, além da dificuldade, eu já presenciei isso algumas vezes, ele não permite que a companheira faça também o exame ginecológico. Então, perpassa por várias situações. Então, parabéns a vocês que estão aqui. Informações, como eu disse, são sempre bem-vindas. Cada um de nós devemos aproveitá-la ao máximo em prol de cada um de nós mesmos e daqueles que nos cercam. O Ministério ele desenvolve os protocolos, diretrizes e tal, mas a atividade toda de assistência ela passa pelos gestores locais, município e Estado. Mas, às vezes, nos chegam algumas solicitações de situações que o paciente foi diagnosticado dentro de um município pequeno e não está conseguindo acesso a um tratamento numa referência daquela região, daquela localidade. E aí a gente liga para a região, eu já fiz isso, eu estou dando um exemplo meu, e sabe qual é o problema? A falta de informação. É uma questão o fluxo, a regulação, ela está toda à disposição. Então, eu estava aqui pensando sobre isso, né? Às vezes a gente perde tempo por falta de conhecimento, falta de informação de determinadas atividades. Tem problemas? Tem. Eu acho que todo mundo aqui, provavelmente, grande parte aqui, tem algum familiar, algum conhecido com relação a essa doença e já ouviu da dificuldade, algumas vezes, dentro do próprio sistema público de saúde de atendimento e também no sistema privado. Muitas vezes os planos de saúde também colocam algumas
algumas dificuldades. Mas, na verdade, além dessas, você tem, muitas vezes, situações que bastava uma melhor informação para que aquela pessoa tivesse um tempo mais rápido de atendimento, né? Eu estou muito convencido disso, né? É a questão da promoção da saúde, da prevenção da saúde em relação ao câncer. Mas câncer é alta complexidade, são medicamentos de ponta, drogas de última especialização. Agora vem a nanotecnologia, um troço mais maluco de entendimento que eu estou tentando entender. Aquilo entra pelo corpo, passa em qualquer lugar, vai lá naquele local específico e faz o tratamento. Mas caminhar para os dois lados. Caminhar para o lado da alta tecnologia, sim, né? Fazer com que grandes laboratórios invistam, sim, e disponibilizem, de preferência, que tenhamos todos acesso a essas drogas, e a questão da promoção e da prevenção, aonde nós precisamos mudar a cultura. Você falou da cultura, a nossa cultura ela é muito simpática, é diversa, mas ela às vezes é tão complicada de entender. Há pouco tempo eu encontrei um senhorzinho, começamos a conversar, e eu falei, o senhor tem feito exames? Ele falou, não, de jeito nenhum, vai que eu encontre alguma coisa. A gente já ouviu isso várias vezes. Não, meu avô morreu com não sei quantos anos, eu não vou fazer exame, não. Vá que encontre alguma coisa. Então, assim, são culturas que a gente precisa... Mas peraí, vamos ver de outro lado, Vá que encontre alguma coisa, só se trata e, vai ver igual o seu avô, porque não sabe. Seu avô tomava refrigerante? Não. Refrigerante tem um caramelo 4 lá que está provado que é cancerígeno. O quê? Pois é. Não quero arranjar problema com a indústria de refrigerante, não, mas... Então, assim, hoje a questão de algumas substâncias, algumas agentes químicos que estão lá nos conservantes, eles são, sim, a possibilidade de desenvolver uma doença é muito grande. Então, esse conhecimento a gente pode fazer, esse troca-troca entre nós. A gente pode diminuir, sim, o refrigerante das crianças e passar para sucos naturais. A gente pode fazer muita coisa que vai contribuir diretamente no futuro para a diminuição dessa doença. A questão da medicação, dos medicamentos, né, de alta complexidade, nós já falamos aqui, vamos repetir, da total importância desses avanços tecnológicos serem incorporados. Isso aí, obviamente, nós temos você trouxe também algumas comparações com outros países, e, óbvio, o medicamento que talvez não seja comparado com outros países, é um preço elevado, mas a gente teria que trazer também outras variantes, né? O nosso poder aquisitivo da nossa população também é muito baixo. Então, de uma forma geral, acaba que mesmo esse medicamento ainda não sendo comparado lá fora, um medicamento não tão caro como lá de fora, mas para a população pagar muitas vezes 4, 5, 6 mil uma ampola de um determinado medicamento oncológico é complicado. Obviamente, entra o SUS aí para negociar, e você mostrou um medicamento ali que, a partir de uma negociação, houve a possibilidade de ser incorporado dentro do sistema. E aí, mais uma vez, a gente retoma, eu vou retomar sempre, porque hoje eu estou dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, da questão da prevenção. Então, a gente também trabalha nessas frentes todas. E a questão do tabagismo, eu queria dizer aos senhores que é um ganho, você deu um exemplo, né? E realmente nós temos que comemorar a diminuição do consumo do tabaco no nosso país, assim, de uma forma bastante intensa. Não é mais concebível pessoas ainda utilizando esse produto lícito, mas que não tem como não perceber o mal que esse produto faz. E tem umas coisas interessantes. Foi dito também que a população está envelhecendo e os cânceres vão aparecendo, porque, inclusive, nós estamos falando especificamente do tabaco, os fumantes estão com 40 anos, 50, falam assim, mas eu estou muito bem, não estou sentindo nada e tal. Essas doenças vão aparecer realmente, na grande maioria das vezes, depois de 60, proximamente 70, sabendo que hoje você pode atingir aí seus 90 anos, todos nós aqui hoje podemos chegar nessa faixa sem nenhum problema. E eu lembro que, em alguns momentos, dando uma palestra sobre promoção, prevenção na questão da vigilância em saúde, e abordando esse tema, e você tem, às vezes,
você observa a plateia ali de homens fumantes, né? E meio que não... Você fala, olha, gente, pode causar doenças graves, né? Tem uma, inclusive, que o câncer... É impressionante que parece que todo mundo vai morrer um dia. Aí você vem com algumas palavras mágicas, que aí entra na questão cultural. Isso aconteceu e eu tive a liberdade de falar. Eu falei, pois é, mas olha, daqui a... Esses fumantes hoje aí, que estão com seus 40... provavelmente vão aparecer, caso apareça uma doença mais grave, vai ser lá para os 60. Mas provavelmente todos vocês que estão fumando aí hoje são broxas. Aí muda tudo. Aí o cara abre o olho. Teve um ali que agora estava vendo o celular, levantou a cabeça. Você viu, né? Levantou a cabeça. É isso. Então tem umas coisas assim culturais que é interessante, né? Aí as mulheres riram. Você está rindo também, né? Leram, isso acontece com os homens. Mas aí o envelhecimento da pele, prematuro, aí as mulheres também prestam atenção. Então, assim, que bom que a gente avançou na questão do tabagismo, temos que avançar em outras frentes, mas para mostrar toda a relação. Estamos falando de câncer, né? E isso tem essa passagem tanto de uma ponta como de outra. Mas eu acho, Sandro, Pedro, que essas questões aí que envolvem aí a incorporação de determinados medicamentos e esse orçamento aí que está nesse mês que a gente se encontra, finalizando 2018, que a gente sabe lá até onde a gente vai conseguir avançar, isso realmente é uma questão a ser abordada, preocupante, sim. A maior prevalência e incidência do câncer de colo de útero é no norte. E qual é o grande problema do norte? Nós estamos falando dos estados amazônicos, onde o acesso é muito difícil. O acesso à população ribeirinha, as condições dessa mulher, em especial, ser atendida dentro de uma unidade de saúde. São dias, às vezes, ou muitas horas de barco. Para quem conhece a região sabe disso. A partir daí, por causa de um exame ginecológico, aquela mulher acaba desenvolvendo um câncer de colo de útero. E a vacina é bem-vinda, né? Aí já é um avanço. Quiçá aquelas meninas estejam sendo vacinadas. Nós temos um programa, a gente fala do Sistema Único de Saúde, aliás, ultimamente estão bombardeando o SUS de todos os lados, mas a gente fala muito da assistência, né? E você é um exemplo, Daniel, da dificuldade, às vezes, desse acesso que nos assusta, nos apavora, porque a gente fica imaginando esse tempo perdido para essa paciente. E que a gente sabe que é uma realidade, principalmente nos grandes centros com uma demanda reprimida. Mas, por outro lado, o SUS também é um Programa Nacional de Imunização. É o PNI aí, que é uma referência para o mundo inteiro. E essas meninas estão sendo hoje vacinadas com relação... Então, nós temos esses Brasis, nós temos essas dificuldades, mas temos que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar. E eu estava, assim, evitando falar bastante sobre um tema, mas tem muita coisa aí que é uma decisão política. É decisão política, é gestão. É alguém falar, nós vamos mudar, porque nós temos condições para isso. Nós temos dinheiro, orçamento, nós temos tudo isso. E a questão dos recursos humanos também. Então, por exemplo, lá nessa região mesmo, até há pouco tempo atrás, determinadas cidades nunca tinham visto um médico. Visto no sentido de estar lá convivendo com a população e ser não só a porta, o início, o pontapé inicial de toda uma demanda de atendimento, de tratamento, considerando não só o médico como mais um profissional de saúde, como todos os outros que integram os demais profissionais de saúde e suas importâncias. Mas, às vezes, o médico, ao prescrever algo, aí vai e começa a desencadeia toda uma demanda para fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, enfim. Então, assim, avanços sim, e as dificuldades sim, e a gente está ainda nessa... uma vacina que é altamente tecnológica e vai salvar muitas vidas de muitas mulheres nesse país, e ainda tem gente morrendo de câncer de colo de útero simplesmente porque não conseguiu ou não fez um Papa Nicolau, e quando chegou... Olha, Pedro, né? Não, essa história da vacina é outra maluquice, tá, gente? Pelo amor de Deus, né?
Essa demanda agora de que a vacina, alguns pais evitando de vacinar seus filhos, primeiro porque estão dizendo que as vacinas elas não são necessárias, eu não sei de onde que tiraram isso, e nós estamos vivos aqui, com certeza muitos de nós, porque nós fomos vacinados. E a preocupação agora uma demanda enorme agora em relação à questão do sarampo, que nós já tínhamos encerrado esse assunto, a ameaça da entrada de pólio. Então, assim, é constante. Foi dito aqui várias vezes, é uma demanda constante, é uma dinâmica constante que nós temos que estar atentos o tempo todo. E aí vem também a questão cultural, né? Você trouxe aí. Às vezes, alguns pais... Não, a minha filha não vai ter iniciação sexual, ela não vai tomar vacina. Mas aí nós estamos falando até do exame de próstata. Essa questão cultural que a Karina trouxe, ela também faz parte dessa demanda. Ela também faz parte da discussão de câncer. Pô, mas câncer, mas envolve a cultura das pessoas. A gente vai ter que trabalhar isso tudo, todas essas frentes. Por isso que eu falei para vocês a partir de agora são agentes envolvidos nessa demanda, sabe, conversar com o vizinho, olha só, você fez seu exame de próstata? Ah, eu sou homem, só que só sai, não entra. Olha só, para com essa babaquice, entendeu? E você, depois de olha, é tão simples a prevenção e a complicação é tão complicada, além do custo, aí entra o custo para o Sistema Único de Saúde. É um custo alto de todo esse tratamento que nós estamos falando aqui. Então, são regiões ainda do Brasil que agora estão vendo profissionais de saúde, em especial médicos, que estão chegando, e para poder deflagrar toda essa demanda, quiçá diagnosticar, fazer um diagnóstico precoce de cânceres que foi dito aqui. A grande maioria, nós avançamos muito. A grande maioria é tratável. É tratável. Sobre a capacitação dos profissionais de saúde. Então, assim, olha só, nós falamos do paciente, falamos do sistema, falamos dos CACONs, UNACONs, nós falamos da farmacologia envolvendo, das novas tecnologias, mas os recursos humanos e a capacitação desses profissionais, porque também foi, durante muitos anos, uma situação complicada para profissionais, especialmente médicos. Isso aí é com oncologista, e eram poucos. Continuam poucos, né? O Instituto Nacional de Câncer é uma referência. Tive a oportunidade de passar por lá e você tem toda uma demanda de pesquisa clínica, você tem uma demanda da questão da formação desses profissionais, não só a nível de mestrado, doutorado, uma briga grande com o Ministério. O INCA é Ministério, mas o INCA ele também reivindica um espaço maior dentro do Ministério, porque ele não é o INTO, que é da traumatologia, não é o INCOR, ele é mais do que esses três institutos, né? Estou falando isso porque eu participei de muitas discussões e, infelizmente, alguns ministros entenderam melhor e outros não. Mas, de qualquer forma, até onde a gente poderia fazer com que essa paciente que estava com esse sangramento pudesse ser detectada no primeiro momento que ela deu entrada na atenção básica, lá com um profissional de saúde da família. Esse profissional, no mínimo, ele deve ter um básico da sua formação de que falar, olha, eu não sei o que é, mas por isso mesmo eu vou referendar. Não pode passar lá toma vitamina B e vai para casa, toma ferro, você tem rapadura em casa, come mais rapadura. Não pode. Isso aí realmente é uma situação que isso pode ser evitável. Isso é um avanço que a gente... Então, assim, hoje nós temos telemedicina, nós temos tantos avanços, a mídia tem nos auxiliado em tantas coisas. Esses profissionais que eu mencionei rapidamente, que estão lá nas pontas, lá que foram colocados lá, hoje o Ministério tem uma relação direta com esses profissionais através da telemedicina. Agora, tem que ter uma motivação, tem que ter um estímulo para aquele profissional ali, clínico, que está dentro, lá na ponta, entrando nas casas, andando pelos bairros, recebendo a população adscrita daquela localidade, tenha esse conhecimento de que eu não sou um oncologista, mas eu posso fazer alguns diagnósticos aqui que, com certeza, essa pessoa ela estava iniciando um processo de câncer e vai ser curada. E a gente aprende o tempo todo. Eu estou ouvindo coisas aqui e vai assimilando, vai internalizando algumas informações, vai criando algum conhecimento, juntando aqui Lé com Cré, e de repente você passa
a ter capacidade de agir, de atuar. Ah, mas quem sou eu? Eu sou só um representante da Associação de Moradores. Pô, você é muito mais do que você imagina, é muito mais do que muito médico, porque você pode influenciar, inclusive, uma comunidade de assuntos básicos que influenciam numa doença chamada câncer, que a gente tem que quebrar esse tabu. Não é mais aquela sentença de morte que até há pouco tempo atrás era uma determinação, além da doença em si, a pessoa ficava deprimida e entrava no estado de depressão, que arranjava uma outra doença. Eu vou reforçar para a gente encerrar. A gente delega, né? O Michel Foucault dizia que o inferno é o outro, né? O problema é seu, eu não tenho nada com isso. Tal. O problema é de todos nós. A Luciana reforçou isso e eu quero mais uma vez reforçar. Incrível que pareça, apesar de que o cardápio ser ruim, ou pelo menos as condições não ser muito alvissareiras, assim, muito atraentes, mas olha só, está na mão de cada um de nós aí a escolha do futuro governante. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Nós queremos um Estado voltado para não apoiar as pesquisas clínicas, para diminuir a verba para o CNPq, fazer contingências de orçamentos com áreas básicas, estruturais, como saúde, educação. O que a gente quer? A gente, de uma forma geral, generalizando, né? Ah, mas olha, o meu voto foi perdido, então faça uma campanha, entra na briga, vai para a rua. Porque alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque o que a gente está percebendo eu, pelo menos, estou bastante preocupado. E não adianta falar que eu vou juntar dinheiro para morar em Portugal. Tem uns também que encontraram a solução. Mas, enfim, então era assim, para trazer para vocês essa discussão de que nós somos partes desse contexto todo, né? Não ficar delegando sempre ao outro, e eu não tenho nada com isso. A gente tem que se abraçar, tem que se envolver, tem que se internalizar essas informações todas aqui e colocá-la fora, no meio dos ambientes que a gente convive, vive, e trocar informações. Tem gente, infelizmente, sofrendo por um problema de fluxo que o sistema não dá conta, mas eu sei que tem gente sofrendo simplesmente por falta de informação. Se essa informação chegasse no tempo hábil, essa pessoa estaria sendo atendida e estaria resolvendo o seu problema. Então, assim, tem de tudo e a gente precisa identificar esses pontos e aqueles mais fáceis de resolver que a gente possa resolver o quanto antes. Antes que eu passe ali para o nosso mestre cerimônia com esse vozeirão todo aí, que encanta, eu só quero dizer uma coisa, acho que eu até falei demais como moderador, eu quero dizer que foi muito bom para mim. Adorei. Foi muito legal e pelos rostos, pelas expressões que eu percebi, eu acho que foi o tema não é muito, ainda tem todo um paradigma, um preconceito, enfim, carrega-se nele muita coisa, mas assim, eu percebi que a gente conseguiu conduzir aqui de uma certa leveza e tenho certeza que vocês adquiriram alguma coisa a mais a partir da tarde de hoje.